É isso, pessoal. Velho Manco. Vamos falar dessa banda que tem o nome mais curioso que eu já vi na vida. Nossa, verdade. Antes da gente começar a falar do lançamento de vocês, né? Que é Pan, né? Lança amanhã, se não me engano. Uhum. Eu queria começar perguntando um pouco da história da banda, para quem não conhece, como é que vocês se juntaram, como é que nasceu o Velho Manco. Foi por volta, aliás, no final de 2014, a gente começou com uma brincadeira mesmo de fazer cover, né? Tá todo mundo saco cheio do trabalho e a gente estava fazendo aquilo como hobby. Daí, em algum momento, 2015, eu apresentei uma das minhas composições para eles, a gente começou a trabalhar nelas, a gente percebeu que a gente era bom naquilo, porque a gente já era, assim, na verdade, a gente tem duas pessoas que são da família e o Danilo é o guitarrista que entrou depois e não é do Agregado. mesmo, é o agregado, não é do mesmo sangue, né? E, mas assim, os nossos gostos musicais são bem parecidos, então a gente só não sabia que tinha um certo talento para compor, né? E Uhum. aí, e as nossas referências sempre foram Radiohead, R.E.M., Nirvana, e aí daqui do Brasil, né? Chico Buarque, teve o Dan, ele até apresentou pra gente na época o... Caramba, esqueci o nome do cara lá. Ele faz Cícero. um... Hã? Cícero. Cícero. Cícero, Sim. Nação Zumbi, né? E, enfim, aí eu já tinha uma certa facilidade para escrever poesia e melodia em cima de letra e tal. A gente começou dessa forma, então foi lá para 2015. O primeiro disco mesmo a gente só foi lançar em 2018, né? Aham. Que é A Mosca. É o único LP que a gente lançou, né? Os outros são todos singles e o EP Egorama que a gente lançou em 2023. Legal. Mas foi basicamente isso. E a música, ela sempre foi parte da vida de vocês, né? Mesmo fora da banda, vocês sempre tiveram música na vida de vocês. Como é Uhum. que foi esse contato de vocês com a música, de cada um? Bom, eu posso falar por mim, né? Uhum. Eu sempre fui, assim, muito fã Aí, o Vini da chegou. música em geral. Tá me ouvindo? Ah, o Vini tá entrando. É, o meu pai sempre ouvia os discos de vinil dele, né? E- Os bregas da vida. Olá, Muito desculpa a demora aí. tranquilo. ah, A gente está falando de como que foi a nossa, como que foi a música, né, para cada um da gente Uhum. na vida. Mas assim, no meu caso foi isso. Assim, meu pai ouvia muito vinil, Roberto Carlos, Chico Buarque, muita coisa brasileira, né? Sim. E então eu tenho isso e muito Beatles. Eu acabei gostando muito de Beatles desde a da infância, porque meu pai ouvia o tempo todo, né? Hoje em dia eu tenho os meus discos preferidos, a fase preferida dos Beatles, né? Eu não sou muito de ouvir a época Beatnik, no começo. Para mim é Rubber Soul para frente, mas eu sou muito fã e a gente tem muito de Beatles também nas nossas composições. Mas isso foi assim do meu lado, né? Aí os outros aí podem falar. Vocês. No meu caso, dele foi desde criança também, né? Meus irmãos tinham os discos deles também, né? Eu sempre gostei muito do rock, assim, em geral. Adolescência, Pink Floyd, sempre foi a minha preferida, né? Uhum. E a gente tem a música, assim, em comum, assim, todo mundo pô, manda referência, né? A gente compartilha referências. A gente acabou se unindo, né? Uhum. Uhum. Então, vamos fazer alguma coisa aí, tá legal. A Todo gente mundo com a mesma tem referência. muito gosto em comum, né? É, A gente começou, foi assim. Bacana. pode ir os outros, velho. Eu é um pouco curioso o meu caso, porque eu não tive influência assim dos meus pais ou dos meus amigos para música. Eu tive vontade, cara, de ter um violão com 12 anos.
foi aí quando, no período escolar, eu me aproximei dessas pessoas, sabe, que curtia música, que curtia rock, a galera do fundão. E foi que eu conheci esse estilo, né, que eu mais gostei, o estilo, o gênero, que é o rock, ali no começo dos anos 2000. E daí, cara, de lá para cá eu vim, aprendi a tocar, sob influência dos amigos, e, cara, tive 300 mil bandas. Então comecei a tocar por volta dos 14 anos, tive que ralar para ter minha primeira guitarra. Então foi os amigos mesmo, influência de amigos. A minha parte, eu acho que também não teve influência nenhuma dos pais, assim. Teve na parte de música, mas não na parte de gosto musical, né? Da parte de música, porque minha mãe e meu pai sempre foram da igreja. Desde que eu nasci, eu estava metido na igreja lá, porque me Sim. colocavam lá. Eu tinha que ir passando de colo em colo, desde bebezinho e tal. Uhum. Então, minha mãe cantava na igreja, sempre cantou. E então já tinha esse lado de cantar dela, né? E meu pai sempre tocou na igreja também, inclusive tocava para ela cantar, né? Então, meu pai tocava, sei lá, toca ainda milhões de instrumentos, e essa influência de tocar instrumentos veio dele, e a parte de cantar veio dela. Mas a parte de influência musical mesmo, de gosto, gênero, veio desses doidos aqui, do Ed, do Thiago, do Mancinho. A minha influência como era só da igreja, então, e eu tava saindo da igreja, queria ouvir as músicas que as pessoas gostavam mesmo, sabe? Uhum. Então eu tive que ir abraçar as músicas que eles me mostravam assim, falavam, puta merda, é R.E.M., é Radiohead, é Pink Floyd, tudo isso aí eu não ouvia por conta própria nem a pau, porque se dependesse dos meus pais eu ouvia só Voz da Verdade e Você, lá, tá ligado? você foi o cara que furou a bolha, então. Nossa, pra caramba, da minha família, o cara que, nossa, ele tocava na igreja, tocava, tá ligado? Agora eu tô tocando em outro lugar, Uhum. mas a E influência veio do pessoal mesmo. eu tava até falando com o Edmilson, se entrarem, quem é o velho manco? Da onde que veio esse nome? Todo mundo é velho e manco aqui. Todo mundo tem algum defeito, alguma parte Uhum. torta na coluna que faz a gente mancar, né? Mas ele falou para você, mais ou menos, ou não? Não, ele não falou não. Tá. Não, velho manco, na verdade, assim, a gente gosta muito de literatura, certo? Certo. O velho manco, ele traz essa ideia de um personagem. A gente tinha composto uma música, tem uma música na música que chama Velho Manco, e é basicamente dessa pessoa que é amarga, né? Sim. E, enfim, que não entra em qualquer grupo social, não se encaixa em nenhum grupo social, não gosta, não quer, não persegue isso, e é uma pessoa que amarga a vida toda, é um velho manco. É aquele A, bem característico, né, que tá na história, né? Porque assim, se você analisar, né, uma pessoa velha e manca, ela esteticamente ela é amarga, né? É uma pessoa que você já imagina uma pessoa que é ou Uhum. sofrida Já passou por e coisas da vida, né? Já é, demais. Como se fosse a ideia que a gente também tem quando lê Dom Casmurro, sabe? Você fala, é aquele velho chato lá, ranzinza, que Sim. tem toda essa vibe em volta desse nome, né? Então era exatamente. mais isso, né? Então, nesse caso, nós estamos bem, né? Como velhos mancos. E Exatamente. que eu ia falar, falando de Pan agora, do lançamento de vocês, ela traz tema bastante profundo, né? Introspectivo. Como foi que vocês chegaram até essa música? A história dela? Uhum. A parte da letra, assim, você fala? De composição e tal? A questão dela, em geral, a ideia de Pan. Ela surgiu do violão, de um áudio de violão que o Danilo mandou pra gente, né? O Dan mandou lá. Eu já imediatamente falei, meu Deus, preciso fazer algo em cima disso. Preciso, sei lá. Já começou a vir tudo que é ideia de letra, assim. Aí eu já fui tentando lapidar, né? A parte da letra, assim. A estrutura, ela é super simples. A gente só foi fazendo aquele esquema de progressão, né? Então é sempre um riff que ele vai sempre crescendo e vai aparecendo mais instrumentos, mais melodias em cima daquele mesmo tema, né? Então, tudo surgiu do Danilo mandar as ideias dele lá no grupo. Na época, o que acontece? A gente estava trabalhando
no segundo LP, que a gente nunca lançou, né? A gente Ah. pretende lançar esse ano. Sim. E assim, esse LP, ele já tem um tema que a gente reservou para ele, que é basicamente neurodivergências, síndromes, transtornos mentais. E na época, a gente estava pensando em vários transtornos desses para a gente colocar uma letra, colocar uma melodia e tal, fazer uma música, né, sobre cada um deles. Aham. E aí, quando o Danilo veio com esse arranjo de violão, o Vinícius ele já foi atrás da melodia, porque a forma como a gente compõe é desse jeito. E é mais ou menos como o pessoal nos Estados Unidos, na Inglaterra, fazem, né? Eles compõem a melodia primeiro, a harmonia, né, a parte do arranjo, e depois eles encaixam a letra de acordo com o sentimento que aquela melodia passa para ele, né? Você chega num ritmo, né, numa melodia, aí depois você vai se analisando, né, por assim dizer. Exato. É mais fácil você colocar palavras numa melodia que você já inventou do que fazer uma poesia que você só escreveu caber numa música que já tem, né, uma melodia, Exato. sei lá. É muito mais complicado fazer isso, porque daí você tem que adaptar, tem que tirar sílaba, tem que colocar sílaba, tem uma loucura do caramba lá que E tem outra muito coisa, mais né? difícil, A poesia, eu costumo dizer que ela tem uma musicalidade ali na forma que você coloca ela no papel. Então, eu não sou a favor de você musicalizar uma poesia. Eu acho que a poesia ela já tem uma música embutida nela. Então, Então, o que a gente faz é música. Então, a gente dá prioridade para a música. A gente começa com a música como base e depois coloca uma letra. E, lógico. A poesia seria meio que um produto final já, né? Exato. É uma arte a separada, né? A não ser que você queira musicar ela com o ritmo que ela já tem, aí você vai ter um problema do tipo, o ritmo não é convencional. É tipo, tá, sabe? É diferente de fazer caber num 4x4, num 3x4, em qualquer ritmo diferente, assim. É muito mais complicado fazer isso. Então, às vezes não é nem porque a gente não quer fazer desse jeito, é porque é muito mais difícil mesmo, você tem que fazer uma adaptação gigantesca para funcionar, né? Então, poesia, música já é outro rolê mesmo. Com artes diferentes. Sim, sobre a composição que o Vi citou, né? Comecei no violão, a gente estava confinado, cara. A gente estava na pandemia. Pandemia, né? Em julho de 2020. E, cara, aquele desespero de ficar confinado em casa, todo mundo em casa, fora do trabalho, né? A gente ficou afastado do trabalho. E eu fiz esse arranjo, uma afinação alternativa, e, poxa, fui criando os acordes foram se montando no campo harmônico, que a gente usa bastante esse tipo de afinação, né? Principalmente nesse próximo LP, basicamente é só essa afinação que vai ser usada. E eu mandei para os caras, mandei para o Vi, mandei para o Thiago, e, cara, é um ritmo cíclico, né? Então, a gente ficou pirando nesse ritmo e saiu aí, cara. E nesse caso, duas coisas bem interessantes. Isso que você fala de pegar uma síndrome para abordar a música de vocês, né? É uma coisa difícil, né? Porque a psicologia é uma coisa complexa. Como foi esse processo? Como vocês escolheram a síndrome? Foi algo que veio de vocês? E como foi transcrever isso na letra, por exemplo? Acho que veio da Mosca, né? A primeira vez que a gente estava compondo mesmo assim em grupo, o Thiago mandava as letras e depois a gente vinha com as ideias e tal, né? Mas aí a gente percebeu que a gente estava fazendo um álbum sobre pessoas, né? Sobre a mente humana, só que vista, né, da perspectiva de uma mosca. Então a gente quis explorar esse outro lado num outro disco, nas outras composições, que era ver por dentro da cabeça da pessoa, né? Então como que é ver pelos olhos de uma pessoa que tem a síndrome tal, sei lá, ou como seria uma música sobre uma pessoa que tem isso, tá ligado? Não exatamente sobre a síndrome ou sobre o, sei lá, qualquer tipo de dificuldade que a gente estava falando, mas sobre como é ser daquele jeito, ou como é estar naquela pele, né?
Daí a gente, Sim. acho que foi um exercício meio que sem querer, né? A gente não parou para falar, vamos escrever só sobre isso, né? Depois que a gente tinha, sei lá, umas 3 ou 4 letras, assim, já meio que prontas, a gente falou, aí, ó, a gente já meio que tem um tema, né? A gente já meio que já tá seguindo o tema meio que sem querer, assim. Então a gente só apostou nisso. E quando chegou na minha parte de compor, eu já não tenho tanta, como é que fala? Facilidade, assim, para compor, principalmente pra banda, né? Não fiz isso muitas vezes, então quando chegou na hora de eu ter que, e agora, vamos escrever sobre isso, eu preciso escrever sobre isso, as ideias estão fluindo na minha cabeça. Daí eu falei, quais das síndromes ou das coisas que a gente estava falando lá, qual é mais próxima de mim, né? Qual que eu consigo falar mais? E aí surgiu a Pan, pelo menos em termos de letra, assim, né? Uhum. E aí que Vocês veio. pensaram, você meio que fizeram uma sessão de terapia junto na composição, cara. Oh, com certeza. Que eu ia falar, isso do riff, né, do violão, foi na pandemia, né, como o Danilo falou, né? Nesse caso, vocês só lançaram agora essa música, anos depois. Mudou muita coisa nesse processo da original para agora? E por que vocês decidiram lançar nesse momento? Era de vocês. A Pan era uma das músicas que tava bem redondinha, Uhum. né? Então são duas músicas, na verdade, a Cinemática e a Pan. A gente estava muito tempo parado, sem lançar nada. Quer dizer, a última que a gente tinha lançado era o EP, Egorama, de 2023. E a gente falou, pô, a gente precisa lançar alguma coisa, nem que não seja o álbum agora, vamos trabalhar em singles, né, pra gente ir lançando e deixar movimentando, né, a roda. E aí a gente percebeu uma coisa em comum entre essas duas, a Cinemática e a Pan, que eram as mais redondinhas. E eu digo por mim, assim, para mim são as minhas favoritas, assim, até hoje, né? Também acho. A Pan e a Cinemática. E aí a gente queria mostrar falar assim, bom, vamos lançar 2 singles que, de repente, a gente consiga estourar a bolha, sabe? Porque a bolha que eu falo que a gente se insere são as pessoas que a gente conhece, são as pessoas que passaram a seguir a gente porque eles curtem esse tipo de música. Mas eu gostaria muito de aumentar, na verdade, não digo estourar a bolha, mas acho que aumentar essa bolha, sabe? Tentar mostrar que existe um nicho mal, assim, as pessoas não vão atrás muito desse tipo de música, né? Um rock alternativo que tenha uma brasilidade, principalmente nas letras, e que fale de coisas assim, de problemas ou de questões que a gente tem internas. É muito difícil ainda mais hoje, né? Nos dias de hoje é mais difícil de encontrar. Então a gente queria muito usar duas músicas que têm um pequeno apelo pop, Uhum. mas que mantém essa raiz alternativa, sabe? Sim. E de repente conseguir fazer esse nicho crescer. Uhum. Então foi dessa forma, Pan e Cinemática. A Cinemática a gente vai lançar em fevereiro, né? Você vê até um comentário aqui, me lembrou uma coisa, tem muita gente que ouve música, mas tipo, consome, ouvindo no dia a dia, né? E tem gente que realmente presta atenção na letra da música, né? O que ela quer dizer. Não é só que no entretenimento, sabe? É. Aí, nesse caso, qual é a principal mensagem que vocês querem passar para o público de vocês, com a Punk, com a Cinemática, com o projeto? Vocês têm uma ideia, assim, que vocês querem com esse projeto? Assim, pode falar, Vini. Não, eu acho que por parte de letra, acho que todo compositor quer que a pessoa se identifique, né? Que a outra pessoa se identifique com o que a gente está falando ali. Exato. E a gente também não quer só falar sobre as coisas, sabe? A gente quer falar do nosso ponto de vista e de um jeito que seja legal para outra pessoa, né, ouvir. Então, onde que a pessoa consegue se encaixar, mesmo que a pessoa, por exemplo, não entenda exatamente do que se trata a Pan ou não entenda o tema exatamente ali dentro, ela consegue se identificar com as coisas que eu tentei escrever ali para que ela se identificasse, né? A gente faz isso, nossa, desde sempre, a gente sempre focou em a letra não pode ser só palavras soltas, sabe? Ela tem que ter um sentido. Então, a gente sempre quer atingir um público que entenda a nossa letra. Tipo assim, preste atenção um pouquinho no que a gente está falando, ou se identifique. De alguma forma tem que ter uma conexão, né, com alguém. Uhum. Sim.
Eu ia falar que, na verdade, é quase que uma receita que a gente chegou já. Eu acho que nesse ponto da nossa experiência, a gente já tem uma receitinha, assim, sobre o que fala as nossas músicas. Geralmente, a gente não leva esperança nenhuma para ninguém. Eu costumo dizer que as pessoas, elas cantam muito sobre ser feliz, sobre como extrair felicidade de toda essa merda que a gente tem na vida. E eu sempre gostei do oposto. Eu sempre gostei por exemplo, Radiohead, Nirvana, e eles simplesmente falavam o que eles estavam sentindo, né? E você se identifica. Como você se identifica, você fala, tem uma pessoa que pensa ou que sente igual eu me sinto, e de repente isso já seja o bastante para te deixar feliz. Você não precisa ouvir um conselho, você não precisa ou ouvir uma história em que aquela pessoa foi feliz pra caramba, né, na história. Eu não gosto disso, eu acho isso muito chato. Sim. Então, E a felicidade também pode vir só do conforto, não necessariamente você quer ouvir uma música para ficar feliz, né? Sim. A gente ouve música para ficar bravo, para ficar triste, a gente geralmente escolhe uma música para se adequar ao sentimento que a gente está sentindo no momento ou para tentar transformar esse sentimento, né? Tipo assim, eu tô muito bravo, eu preciso ouvir uma música mais calminha, mais leve para tentar balancear isso. Ou, às vezes eu tô muito bravo, eu preciso ouvir um Rage Against the Machine para, sabe, extrapolar na minha cabeça e ter essa catarse, né? É que a gente, você falou, ninguém tá feliz o tempo todo. A música acaba servindo como uma companhia para aquela pessoa. Exato, não necessariamente para ela ficar feliz, mas para ela compartilhar daquele sentimento que ela já tá sentindo, só que, né, visto por outra pessoa, sei lá, falado por outra pessoa. Cara, isso traz muito da nossa essência, tanto que a gente dificilmente usa campos harmônicos maiores. A gente sempre fala sobre isso. Porra, esse acorde maior não tá legal, né? A gente sempre pende para escala os menor. menores. No disco A Mosca, acho que foi o contrário, né? A gente meio que falava de assuntos que não eram felizes, mas tentava usar sei lá, como é que fala? Uma melodia, assim, que é o contraste, né? Contraste com o que a letra tá falando, sei lá. Sim. O que me pegou muito foi identificação, né? Porque você falar de síndrome, né? Síndromes, por exemplo, né? Pô, muita gente que ouve tem essa síndrome e pode se sentir até acalentado, sabe? Pela música também. Tem, acaba dando apoio também. Sim. Esse ponto também é bem legal. E sobre você também usar afinação alternativa, né? De guitarra para contribuir um pouco com a atmosfera da música. Como vocês chegaram até essa escolha de usar essa afinação? Cara, eu acho que foi natural, né? Fala aí, Dani. Acho que não foi escolha, não. Na verdade, é um pouco da minha personalidade musical. Quando eu entrei na banda, eu já tocava, né? Já tocava há algum tempo, mexia com música, e eu sempre usei essa afinação. Quando eu descobri essa afinação, foi maravilhoso, porque Revolucionário. É igual quando a gente acha um instrumento novo, né? Quer botar em tudo que é coisa, quer compor. Assim. Eu já estava meio que limitado, assim, para afinação padrão, né? Standard. Quando eu entrei na banda, tanto que a gente estava com o álbum, a música quase pronto para lançar, eu entrei e a gente meio que mexeu em vários arranjos, adaptando tons, acordes. Então foi acho que um pouco que eu trouxe para a banda, assim. Não sei se foi bom. Com certeza. A influência de cada um. O baixo do Ed faz completamente, como é que fala? Faz toda a diferença na nossa composição, né? Se fosse outra pessoa tocando baixo, já ia ser outro rolê. Se fosse outra pessoa tocando violão, outro rolê. É sempre assim. Quando o Thiago toca violão, é diferente de quando o Dan toca violão. Então, é sempre essa, né, a influência da pessoa, a personalidade da pessoa, a história dela, tudo que acrescenta na música mesmo. Isso que tem uma identidade única também, né, pra banda, né? Tem isso também. Tanto que eu uso essa afinação alternativa, o Thiago usa uma outra afinação, a gente tem essa dinâmica, o Ed também
usa um baixo de 5 cordas, por exemplo, então tem muita dinâmica, assim, entre os instrumentos. Sim. E a Pan, ele estava falando de comparação, né, para os anteriores, ela tem uma evolução, né, de vocês, né? Quais são os principais diferenciais que vocês viram, assim, entre a música que estão lançando agora da anterior? Teve um que vocês ouviram e falaram, cara, olha como a gente melhorou nesse ponto, por exemplo. Cara. Cara, eu estava conversando com um colega nosso que é de uma outra banda, e eu falei que essa é a primeira vez que eu fico ansioso para tocar no palco essas músicas, porque a gente colocou alguns instrumentos e a gente fez acrescentou ali, por exemplo, uma alfaia na cinemática, a gente usou o charango nas duas músicas, tal. Sim. E aí foi a primeira vez que eu falei assim, bom, dessa vez talvez a gente não toque melhor do que a gravação, do que o que está em estúdio. Porque até hoje, as pessoas que ouvem falam pra gente que eles acham que a gente é melhor no palco do que o que está gravado. Eles gostam do que está no estúdio, o que está nas plataformas, mas a gente toca melhor, né? A nossa apresentação, a gente apresenta melhor essas músicas. Mesmo porque a gente fez algumas modificações, né? Uma composição nunca está completa, né? A gente que trabalha com composição é sempre assim, a gente sempre consegue melhorar alguma coisa que incomoda ali, e ela é viva, né? A composição é uma obra viva. Então a gente acaba melhorando a composição, só que essas duas especificamente a gente vai ter que trabalhar forte para poder fazer ficar impecável no palco. Pelo menos tão boa quanto é na versão gravada, né? Exato. E você falou que ficou nervoso. Você nunca tinha passado por algo assim, em processo que você passou em Pan? Não De porque... gravação foi diferente, né? Exato. Foi por conta da gravação, né? A gravação mixagem foi feita pelo Fernando Gambini. Sensacional, porque é um cara que ouve, é um cara que deu um espetáculo lá que a gente nunca teria pensado. A gente ficou super confortável na presença dele. Então a gente acabou compondo algumas coisas a mais quando a gente estava em gravação. E ele ficava entusiasmado junto com a gente, sabe? Então, Nossa, foi bem diferente. Eu lembro do Mancini gravando uma track de voz, eu acho que era da cinemática mesmo, estava gravando. E aí eu lembro do Gambini, tava lá na salinha do estúdio, enquanto ele ouvia a voz do Thiago, assim, junto com todos os instrumentos, assim, ele só apontou pra gente, assim, e fez assim, mostrou o braço dele arrepiado, assim, falou, merda, assim pra gente. Então é outro tipo sabe, é um companheirismo ali dentro da salinha mesmo, sabe, faz parte da composição, a gravação, sabe, isso a gente descobriu agora, né? Exato. Sim, a produção dele foi fundamental, porque ele teve a ideia das alfaias, né, cara? E foi a cereja do bolo. Nossa, perfeito. Foi porque, assim, ele entendeu que a gente queria fazer 2 épicos. Acho que são as músicas mais épicas que a gente tem. E o que eu até estava falando, assim, uma coisa que tem ali em comum, né, no tema entre a cinemática e a Pan, assim, tratar, por exemplo, a mitologia como algo de uma imaturidade do ser humano, ou no desenvolvimento do ser humano como espécie. Porque tem um pouco disso, sabe? Pelo menos na minha opinião, na minha humilde opinião. E aí, quando a gente está falando, ou dando a entender que tem algo de mitológico ali, aí você olha a capa. A capa, ela tem uma arte, não sei se você chegou a dar uma olhada, mas ela tem uma arte ali que lembra renascentismo, né? Ela lembra papiro. Então, e assim, e a forma como esse é outro é o Fernando Fiorini. Ele é o cara que fez o desenho, a arte da nossa capa. Sim. A gente passou toda a ideia para ele, também super companheiro, e aí ele passou essa ideia, essa imagem, que é bem do que o Leonardo da Vinci fazia lá naqueles sketches dele, aqueles rascunhos que ele fazia, aqueles esboços, né? Então, isso traz muito da Idade
é da Idade Média, que é antes do renascentismo, mas te lembra de mitologia, de uma coisa mais épica mesmo. E aí o som, ele é assim também, então acho que uma coisa complementa a outra. Tá animal, assim. Eu Eu tô, pessoalmente estou bem... Oi? eu tava até baixando a capa aqui pra quem quiser se ver, né, pra te colocar aqui, né? Ah, legal. Mas aí uma coisa, falando até da dualidade, né, entre o que é o desejo de evoluir e a vontade de permanecer num estado infantil, né, que ele tá falando. Eu tava até na dúvida se Pan seria referência a Peter Pan, se não me engano, Peter Pan, né? Aí Também, né? também, né? Como vocês veem essa temática, como ela se conectou com a vida de vocês? Para compor, eu acho que é bem, bem fácil de entender, assim. Eu estava tentando expressar ali, falar do assunto, mas falar de um ponto de vista meu específico, assim. Então, não é só, por exemplo, a síndrome de Peter Pan. É por exemplo, o próprio Peter Pan na história, ele não só voando com os poderes dele lá, com o fato dele não crescer faz com que ele tenha essas habilidades, ou seja, ele não evoluir faz com que ele seja melhor naquele visual dele, naquela terra dele, sei lá. Mas também tem o fator dele levar os outros para aquele rolê, né? Então ele não só fica nessa síndrome, ou não só fica naquele mundo, na Terra do Nunca, mas ele também leva a menina, ele leva todos os meninos, os garotos lá. Então, não é só ficar lá, mas é também trazer, sabe? Trazer gente para esse mesmo nível que a gente está, ou prender alguém nessa mesma síndrome que a gente já está passando, sabe? Então, tem várias formas da gente ver isso, né? Uhum. Cara, eu vou falar, a ilustração ficou bonita pra caramba. É. E O Fer arregaçou, mano. Nossa, não tem como Cara, ele é um artista. escrever, o cara. Ele é um abraço, um beijo pro Fer, ele é muito foda. Ele é o quinto velho manco. Ele é da nossa banda. E nem manco, nem velho ele é. Mas... Não. Ele é o integrante mais bonito da banda. Ele é o jovem, mano. Exato. Ele entendeu Gente, por que... O Vinícius tá cortando aí. Tá ruim a minha conexão. Pessoal, tá chegando ao fim. Eu sempre termino deixando uma mensagem mais reflexiva, né? Toda a conversa foi boa, mas vou tentar dar uma pisada agora. Cara, a trajetória de vocês, só pra entender um pouco, não precisa revelar a idade não, tá? Você estão há quanto tempo na música, no menos? Cara, eu tô a metade da minha vida nessa jornada aí, basicamente. Bom, já que tá todo mundo velho e manco, eu queria perguntar, o que vocês acham que a música mais ensinou assim, na vida de vocês? Pode ser um jeito de ver a vida? O que vocês acham que a música trouxe para vocês? Acho que é uma opção, um jeito da gente poder se expressar, né? Pelo menos para mim, assim, eu tenho muita dificuldade de falar com as pessoas e principalmente falar sobre sentimento, assim, com outras pessoas. Talvez até por causa da síndrome, ou alguma síndrome aí, mas não sei, não fui diagnosticado. Mas poder expressar, né, essas coisas, poder falar essas coisas em forma de letra, de um jeito que a outra pessoa entenda, já é muito gratificante, né? E eu comecei na música desde... eu tocava na igreja a bateria desde os 8 anos de idade, né? Mas eu participava de grupinho de louvor, essas coisas da igreja, desde sempre. Sim. Então, você poder fazer isso, para mim é muito legal, assim, sabe? É muito gratificante mesmo poder fazer isso e poder me expressar de um jeito que eu sei que a outra pessoa, mesmo que ela não goste, ela entende, tá ligado? Sim. Danilo? Ou Thiago, quem quiser. Pode. No meu caso, a música, ela foi muito importante porque ela me salvou, né? Essa é a realidade, assim, de mim mesmo. Ela me salvou de me matar, porque quando eu fico ali no meu... O Vini, dá um mute aí, valeu. Quando a gente fica quando a gente passa pelo que a gente passa na adolescência, principalmente na adolescência, né? A gente tem algumas fases aí que não são nada fáceis. A música, ela tem esse poder de levantar a pessoa ou de manter a pessoa confortada pelas
pelas letras, pelo que a pessoa está falando, pela melodia. Eu sempre fui muito levado pela melodia, pelos arranjos, pelos riffs. E sempre quis estar numa banda, que sempre quis mostrar minhas composições. Então a música foi algo que me incentivou a seguir vivendo. É isso que eu ia falar. E Edmilson, que tá paralisado um tempo na entrevista já. Mutado. Botado. Mute. Desmuta aí. Aí. Então, no meu caso, a música sempre me ajudou também. Só que eu comecei mais tarde, assim, a realmente tocar um instrumento, né? Foi quando surgiu a banda que eu falei, agora ou nunca, né? E ela me ajuda, porque eu sofro um pouquinho de ansiedade, um pouquinho não, bastante, eu sou ansioso. Ela é mais essa síndrome, né? Ela realmente me ajuda. Uma terapia. Me ajuda, uma terapia, ela... Gente, a música ajuda, cara. A música ajuda muito. Eu me identifico com você. Vocês, que a música é um caminho. Isso aí. Danilo? Cara, eu acho que a música salvou todo mundo aqui, né? Eu acho que a música tem esse poder realmente de expressão pessoal ou até coletiva, né? As pessoas se identificam muito fácil e você chega até outras artes, né? A gente gosta, todo mundo aqui tem um gosto muito parecido, mas, por exemplo, a gente gosta de arte em si, tipo cinema, muito, né? Literatura que falaram também, né? De desenhar. Então, acho que a música me aproximou muito de outras artes e também me salvou, cara, porque na minha adolescência eu tinha uns amigos meus que, tipo, já não estão mais aqui, que foi para um outro caminho, sabe? Então, ela me aproximou da arte, da cultura, e eu fui por um outro caminho que me levou até aqui, né? Então, me salvou também. Pô, que legal. Pessoal, muito bom conhecer vocês, muito obrigado mesmo. Foi um E para prazer. quem quer acompanhar a banda, com certeza, quer ouvir o lançamento amanhã, né? Onde é que a gente encontra vocês? Redes sociais, plataformas? Em tudo. Instagram, Spotify, YouTube. A gente lançou em todas as plataformas de streaming. A nossa página no Instagram é o.velho.manco. Segue a gente lá. Né? A gente tem poucos seguidores ainda. Mas é isso. Então tá, pessoal, um abraço. Até a próxima. Um abraço. Obrigado, viu? Abraço, cara. Prazer. Obrigadão. Prazer.